Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula? Então, vamos conhecer agora alguns dos símbolos básicos da escrita de sinais. Para você fixar melhor o seu aprendizado, é importante também que você vá fazendo suas anotações. Então, já pegue seu lápis, sua caneta e acompanhe comigo as escritas que nós iremos fazer. Para pensarmos na escrita de sinais, o primeiro passo que devemos verificar é qual ponto de vista vamos utilizar para essa escrita. Há dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é o do observador, que é este aqui. O segundo ponto de vista será o do sinalizador. Para fazermos uma escrita de sinais do ponto de vista do observador, você irá produzir a escrita conforme o que está vendo. E, na escrita de sinais, nós não utilizaremos o ponto de vista do observador. O ponto de vista que a escrita de sinais irá utilizar é o ponto de vista do sinalizador, ou seja, você vai ler e escrever os sinais conforme se você mesmo estivesse fazendo os sinais. Então, este aqui é o ponto de vista correto para a escrita de sinais. Por exemplo, para fazer a escrita desse sinal aqui, que é o sinal de pensar. Então, como ele acontecerá? Nós fazemos um círculo representando a cabeça. Opa! Só um minutinho que houve um errinho aqui da escrita. Vamos lá, pessoal? Então, utilizaremos essa configuração de mão. E o contato para essa escrita é feito aqui, na região da testa, correto? Então, vocês devem estar se perguntando, mas já que na escrita de sinais eu faço conforme a perspectiva do sinalizador, então, nesse momento eu estou tendo a sensação que, ao invés dele estar sinalizando com a mão direita, o sinal está sendo produzido com a mão esquerda. Mas vamos pensar bem aqui. Imagine você produzindo esse sinal de pensar. Então, a sua mão direita será desse lado e a esquerda do outro lado, correto? Então, essa é a perspectiva que nós utilizaremos na língua de sinais. Você fará a escrita conforme, como se você estivesse produzindo esse sinal. Algo importante a se observar também é o espaço de sinalização. Esse espaço de sinalização é a área na qual você se move enquanto sinaliza. É a distância em que seu braço alcança a frente, acima e abaixo. Este espaço de sinalização desloca-se com você onde você for. Sempre que você sinalizar, produzir um sinal, esse espaço de sinalização estará com você. Então, pense no seu espaço de sinalização como uma sala, onde tem parede à frente e atrás. Há também o piso e um teto. Existem dois planos usados em Signal Write. O plano da parede, que é o vertical,
que é esse que temos aqui, e o plano do chão, o da horizontal. O plano parede é um plano imaginário. É um plano imaginário à parede, ou seja, ele é vertical. A visão é de frente quando a mão dominante fica paralela à parede. Isto é o que nós chamamos de visão de frente. O plano do chão é um plano imaginário paralelo ao chão. Quando a mão fica paralela ao chão, ela é vista de cima. Isso é chamado de visão de cima. Paralelas ao chão, elas possuem um espaço na articulação dos dedos, que posteriormente estarei mostrando para vocês como irá ficar a diferença da escrita feita no plano parede e essa escrita feita no plano chão. A escrita das línguas de sinais é composta por 3 configurações de mãos básicas. Quando o punho da mão predominante encontra-se fechado, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, o símbolo para essa escrita será esse. Quando o punho está aberto, né? E também quando a mão está plana. Então, esses serão os símbolos equivalentes a cada um. Ao plano de punho aberto, que podemos representar pela configuração de mão em O ou 0, e essa mão plana, que seria a mão aberta, que podemos representar também pela configuração de mão em B. A essas 3 formas básicas de configurações de mão, que apresentamos anteriormente, podemos ainda adicionar linhas, mudando assim a leitura desses sinais. O primeiro quadrado, que antes seria a configuração de mão em S, com o acréscimo de uma linha, passa a ser 1. O círculo, que até então seria a configuração de mão em 0 ou O, com o acréscimo dessa linha aqui, ele passa a ser a letra D. E a mão aberta, com os dedos separados, né, mudamos também essa forma de configuração de mão. E assim pode-se acrescentar outras linhas para a escrita de outros sinais, conforme a configuração de mão de cada um. Você irá fazer essa escrita conforme a configuração de mão inicial de cada um desses sinais. A orientação das mãos na escrita de sinais encontra-se organizada da seguinte forma: visão da palma da mão, né, que é essa visão aqui, onde esse fundo desse símbolo ele é em branco, né, ele não é colorido. Nós temos ainda a visão do dorso da mão. E essa forma, quando temos a visão do dorso da mão, esse símbolo utilizado para a representação dessa escrita, ele será todo negritado, todo preenchido. E ainda temos a visão da lateral direita, e também da lateral esquerda, onde somente
uma parte desses sinais, uma parte desse símbolo é preenchida com o negritado. Então, só para relembrar aqui, ó, quando o símbolo está em branco, é porque a palma da mão é voltada para o falante. Se o símbolo está colorido, é porque o dorso da mão está voltado para essa pessoa que está sinalizando. Ele está visualizando o dorso da mão nesse momento. E nesse último exemplo, quando parte do símbolo é colorida, né, está negritada, é porque está representando a lateral direita e esquerda. Essa parte negritada irá determinar qual lateral, se esquerda ou se direita. Então, vamos ver como ficaria a escrita desses sinais? Mas antes de pensarmos nessa escrita, de como vamos escrever carro, sábado e lavar, eu gostaria que vocês pensassem nos parâmetros utilizados na construção desses sinais. Isso irá facilitar em muito a sua escrita. Nesse exemplo aqui, primeiro, carro. Como nós fazemos o sinal de carro? Não é dessa forma, com essas configurações de mão e esse movimento? Então, perceberam aqui que para as setas que representamos a mão esquerda, ela fica em branco, e também aqui no lado, para escrevermos com a mão direita, nós iremos negritar essas setas. Então, aqui está, essa é a escrita para carro, correto? Vamos tentar diminuir o espaço aqui um pouquinho para essa próxima escrita, que é o sinal de sábado. Para o sinal de sábado, ele é feito aonde? O ponto de contato é próximo à boca. Então, nós vamos ter que fazer o desenho do rosto. Aqui também iremos construir, né, colocar o sinal da boca. E qual a configuração de mão? Como é essa configuração de mão? Também não é em S, mas ela é de forma paralela. Então, nós teremos parte desse sinal negritada. E esses dois pontos de contato aqui para entendermos que haverá uma leve abertura de mãos. E o último sinal que iremos escrever com essa configuração de mão, quando, na minha perspectiva, eu enxergo o dorso da mão, né, será esse sinal de lavar. Percebam vocês aí que quando você sinaliza lavar, você consegue visualizar o dorso da sua mão. Você não está vendo nesse momento nem a palma, nem a lateral, mas somente o dorso da sua mão. Então, na escrita de sinais, esse símbolo ficará todo preenchido. E também, lavar, nós fazemos em um movimento circular.
Pronto. A escrita não está muito bonita não, mas é mais ou menos dessa forma que vocês irão entender que é feita a escrita de sinais. Nós podemos fazer a mão livre, mas o importante é entendermos essa perspectiva, que eu vou escrever esses sinais como se eu estivesse o executando, na minha visão, né, de execução desse sinal. Então, no slide anterior, nós vimos a perspectiva do plano parede, né? Onde esse símbolo, ele é todo por completo, ele não tem nenhuma marca que o diferencia. Já no plano chão, que é quando a nossa sinalização estará nessa perspectiva aqui, sempre esses símbolos terão essa divisão entre dorso, entre punho, aliás, entre punho e dedos. Então, sempre será feita essa divisão aqui entre punho e dedos. Então, sempre que você verificar uma escrita de sinais que tem essa divisão, é que você está vendo o sinal que é sinalizado no plano chão. Vamos fazer, então, aqui a escrita desse sinal frio. Como ficaria? Essa é a representação, né, da mão esquerda. Então, essa lateral aqui será preenchida, toda preenchida. E, da mesma forma, nós iremos construir aqui o da mão direita, com uma pequena separação entre punho e dedos, e também negritando essa lateral. Lembrando, posteriormente nós explicaremos melhor sobre o uso dessas setas. Então, essa é a perspectiva plano chão e nós iremos fazer o sinal dessa forma, né? Uma pequena separação entre punho e dedos. Então, na construção desse sinal para a hora, a princípio eu vou fazer a construção do braço, né? Essa reta representará o braço. E quando eu sinalizo o sinal de hora, eu consigo enxergar alguma coisa além do dorso da minha mão? Né? Nesse momento, para a construção desse sinal, eu não vejo ali a palma da minha mão ou ela de forma lateral. Não, eu consigo visualizar somente o dorso. Então, por isso, todo esse símbolo será preenchido aqui, porque eu estou conseguindo visualizar somente o dorso da minha mão, certo? E o outro sinal que eu utilizo também para marcar a hora, né, porque esse braço está servindo como apoio para a construção do sinal, e esse aqui será o ativo na construção do sinal, ele também eu consigo visualizar somente o dorso da minha mão. Então, por isso, também ele será todo preenchido. Ficando assim, então, a construção do sinal hora. Entendido, pessoal? Então, vamos andar mais um pouquinho. Aqui são mais alguns exemplos de sinais feitos no plano da parede. E que tem a mão aberta e com mais linhas no dorso, né, da mão. Da mesma forma que foi dito anteriormente, que nós temos as configurações básicas e nós podemos estar acrescentando linhas, né, conforme a necessidade, aqui também nós estaremos procedendo da mesma forma, conforme a necessidade,
a minha mão estará aberta, né? E eu acrescentarei linhas. E percebam aqui que no plano parede já não há divisão nenhuma entre punho e dedos. Então vamos lá. Como é que nós iremos construir esse sinal de língua de sinais? A mão esquerda aqui. E agora, a mão direita. Por que que eu estou colorindo? Porque para a construção desse sinal, língua de sinais, na minha perspectiva, eu vejo parte da palma da minha mão e também do dorso da minha mão. Certo? Essa seta pode ser feita de forma mais fininha, pessoal. É porque aqui mesmo com o recurso fica um pouquinho mais complicado. Mas ela pode ser feita de uma forma bem mais delicada para representar esse movimento que faremos. O importante é que essa ponta seja branca para a escrita com a mão esquerda e que ela esteja preenchida para a escrita com a mão direita. Também percebemos uma diferença aqui para a escrita do sinal América. O que ocorre? A minha mão esquerda, eu consigo visualizar a palma para a construção dessa escrita. Já a minha mão direita, eu visualizo somente o dorso. Então, nessa primeira mão esquerda, ela ficará com o símbolo todo em branco, e a segunda aqui, que é a direita, para a construção do sinal América, eu vou preenchê-lo totalmente. Então, fica assim o sinal de América. Tá dando para entender, então, essa diferença de quando eu vou preencher o dorso da mão, o símbolo, quando eu deixarei em branco, quando eu preencho parcialmente, quanto a esses usos de lateralidade, ou simplesmente visualizo o dorso da mão ou a palma da minha mão. Já aqui também, da mesma forma que nós já trabalhamos com a perspectiva do plano parede, então nós iremos verificar agora, com essa mesma configuração de mãos abertas, quando nós utilizamos o plano chão. Notamos mais uma vez aqui que há o quê? Uma separação, um pequeno espaço entre punho e dedos. Vamos lá. Como é que nós iremos escrever, então, esse sinal de confusão?
Para o sinal de confusão, eu consigo também verificar a palma, parte da palma da minha mão e parte do dorso da minha mão. Então, para a mão esquerda, eu irei negritar essa parte e para a mão direita, aqui. Vocês perceberam que para a escrita desse sinal, os dedos se entrelaçam também. Então, nós teremos um ponto de contato entre as duas mãos, né? E também as duas são direcionadas para frente. E olha só, com esse símbolo que temos aqui agora, nós temos a mão toda aberta, palma da mão aberta, certo? E na perspectiva plano de chão, com uma pequena separação entre punho e dedos. Mas ao escrever esse sinal, eu percebo que da mesma forma que eu sinalizo, eu consigo só visualizar o dorso da minha mão. Então, ele será escrito da seguinte forma. E, como eu consigo visualizar somente o dorso, todo esse símbolo será preenchido, tanto da mão esquerda quanto da mão direita. E aqui eu consigo verificar a configuração de mão feita, né? Só faltou os dedinhos aqui. E então, eu tenho mãos abertas, o tremular, né, na construção do sinal, e as setas indicando que esse movimento se repete para a direita e para a esquerda. Como podemos perceber, a diferença de escrita do plano parede para o plano chão é que o espaço na articulação do dedo significa que a mão fica paralela ao chão, né? Então, nós temos várias outras formas de configuração de mãos aqui e, desse lado, nós temos a perspectiva do plano parede, né? Onde nós conseguimos perceber que todas as configurações de mão, desde aquela que eu consigo, que eu estou visualizando somente a palma da minha mão, aquelas que eu estou vendo a lateralidade e aquelas que eu estou enxergando somente o dorso da minha mão, todas elas não têm nenhuma divisão entre punho e dedos. Esse sinal é feito por inteiro, né, sem nenhuma marca diferenciada. O que já percebemos diferente no plano chão, quando que todos os signos feitos, seja quando eu consigo visualizar somente a palma da minha mão, ou quando eu consigo verificar lateralidade, ou simplesmente eu estou enxergando o dorso da minha mão, todos eles têm uma pequena marca diferenciada, que é essa separação aqui entre punho e dedos. Então, assim, eu consigo definir se o sinal está sendo feito no plano da parede, né, no plano parede, ou no plano chão. Quando o movimento é para cima ou para baixo e paralelo à parede, são escritos com setas duplas. Os movimentos no plano parede podem ser feitos em um ângulo 360 graus. Em todas essas formas que nós conseguimos perceber aqui. Para cima, baixo,
diagonal para baixo, esquerda, diagonal para cima, diagonal também para cima, só que lado direito, e para a direita. O diferencial no plano parede é que nós percebemos que sempre que eu for escrever um sinal e que o movimento dele é feito para cima, diagonal cima ou baixo, eu sempre estarei usando essas setas duplas aqui, ó. Estarei usando essas setinhas duplas. E como ocorre? As setas para o movimento com a mão esquerda não são preenchidas, são brancas. As setas para o movimento com a mão direita são preenchidas e são todas negritadas. Lembrando que a leitura deve ser feita na visão do sinalizador. Então, teremos nessa primeira escrita feita aqui, o deslocamento da mão esquerda. Esse movimento deve ser feito pela mão esquerda, correto? E já nessa outra imagem, o movimento é feito pela mão direita, porque a seta que indica o movimento está preenchida de preto. Então, vamos lá só para não ficar nenhuma dúvida. Sempre que eu for escrever um sinal no plano parede e preciso expressar movimento, quando eu vou utilizar a mão direita, né, ele deverá ter o final da sua seta aqui em branco, né, sem preenchimento nenhum, e com setas duplas. E quando eu for sinalizar com a mão direita, né, quando eu for fazer essa escrita representando o movimento da mão direita, e no plano parede, eu vou utilizar as setas duplas. No entanto, essas setas deverão ser negritadas em sua ponta. Aí sim eu não vou ter dúvida se, como aqui nesse exemplo, eu devo deslocar a mão esquerda ou a mão direita. Os movimentos para frente e para trás são relacionados ao plano chão e são escritos com setas de haste simples. E da mesma forma que ocorre nas setas para o plano parede, a seta que representa o movimento para a esquerda é branca e para a direita será preta. Então, quando nós formos descrever um sinal que utiliza esse plano aqui, né, referente ao plano chão, nós sempre utilizaremos essas setinhas simples. Relembrando que, da mesma forma que ocorre no plano parede, a seta para a mão esquerda será em branco, sem nenhum preenchimento, e a seta relacionada à mão direita, ela deve ser negritada. Então, só para não ficar dúvidas quanto ao uso das setas para o plano parede e para o plano chão. Nós temos aqui a construção de dois sinais, né? Tanto para o plano da parede quanto para o plano chão. E nos dois nós estamos utilizando as mesmas configurações de mão. No entanto, o movimento que é utilizado para os primeiros é um movimento para cima, como está descrito aqui nessas duas setas. Quando eu leio essas setas, eu consigo entender que esse movimento deve ser feito para cima. E eu olho essa seta aqui, eu percebo que ela é para a mão esquerda, porque ela não está preenchida, está uma seta em branco. E quando eu verifico essa segunda seta aqui, ela está negritada a sua ponta, eu percebo então que o sinal
é com a mão direita, correto? E nós podemos perceber algo diferente aqui, porque a configuração de mão está no plano chão. Por quê? Nós podemos perceber aqui que há uma pequena divisão entre punho e dedos. No entanto, mesmo estando no plano chão, o sinal é realizado com um movimento para cima, ficando dessa forma, ficando assim a sinalização. Diferente do plano chão, que nós conseguimos já perceber aqui, né, que essa configuração de mão está no plano chão e as setas estão indicando para frente, né, diferente do primeiro situação que era para cima, elas estão indicando para frente. A primeira, utilizo a mão esquerda e nessa segunda, a mão direita, da mesma forma. Seta em branco representa a mão esquerda, seta negritada, mão direita, né? Então, nesses dois sinais aqui, por exemplo, eu posso ter o dedo somente apontando para cima e a escrita desse segundo sinal aqui é você, porque eu estou apontando para frente. Então, nós fazemos distinção de significado também a partir das setas utilizadas para cada plano. Quando os movimentos de mão em contato se movem na mesma direção, como se fosse uma única mão ou uma unidade, o movimento da mão direita e da mão esquerda unidas é escrito ou é descrito com uma seta neutra, que não é nem preta e nem branca. Observem aqui nessas duas escritas, que em algumas regiões significa apoio, né? Como está na primeira imagem, e no segundo plano pode ser lido como oferecer apoio. Por que essa diferença de leitura de sinal? Pelas setas, porque na primeira nós podemos perceber que ela é no plano parede. Então, esse sinal será feito com as mãos sendo suspendidas em direção à parte superior, para cima. E já no segundo exemplo, nós podemos fazer a leitura de oferecer apoio ou apoiar, porque essa escrita é feita com esses sinais sendo direcionados para frente. Então, como descrevemos aqui, percebemos que na escrita de sinais, podemos notar que as configurações de mão são as mesmas, o sinal de contato também esse sinal de contato aqui também é o mesmo. O que faz a distinção são as setas que indicam esse movimento e direcionalidade, né, quando você vai escrever esse sinal. Vejamos aqui alguns exemplos em que usaremos as setas no plano da parede e plano do chão. No primeiro quadro, do lado esquerdo, temos os sinais que se referem ao plano da parede. O sinal de criança, que pode ser escrito com várias setas duplas, apontando para baixo, como está aqui. Ou então, podemos escrever também com uma seta dupla dessa forma. Que é uma seta que ela irá fazer algumas curvas, né? O movimento dela é um pouco curvilíneo, um curvilíneo suave, mas que quando nós vamos remeter ao sinal de descrição de criança,
o movimento é da mesma forma. Os outros exemplos são todos de seta simples, o que quer dizer seta simples? Né? Que se referem ou representam o plano chão. Verificamos aqui o sinal de encontrar. Nesse exemplo, nós podemos perceber o quê? Nós temos uma seta que representa o movimento para trás, né? Como é feito aqui no sinal, e também uma seta para frente, que é feita com a mão direita, né? Então, dentro do plano chão, nós conseguimos perceber aqui o uso dessas duas setas simultaneamente, tanto na construção do mesmo sinal, uma seta em direção atrás e outra frente. Algo interessante também de se observar é quanto à perspectiva na escrita desse sinal respeitar. Temos aqui o círculo, né, representando a cabeça, e alguns podem se confundir, olhando de forma espelhada o desenho e achando que essa aqui, né, que essa aqui seria então a mão direita, e desse lado estaria a mão esquerda, porque nós temos o hábito de imaginar um sinal espelhado. No entanto, as setas deixam bem claro como deve ser feita a leitura desse sinal, que essa seta em branco aqui, né, representa a mão esquerda e essa seta toda preenchida de preto será a mão direita. Independente de conseguirmos verificar esse rosto aqui, o importante é a posição que as configurações de mão se encontram, né? Independente desse rosto representado, a perspectiva de configurações de mãos que devem ser feitas sempre no olhar do sinalizador. Então, essa primeira ideia aqui, espelhada, ela é incorreta, né? Nós devemos seguir para a escrita de sinais esse conceito. Então, viram que é fácil fazer a escrita e leitura em escrita de sinais? Basta conhecermos bem a estrutura da língua de sinais a ser escrita e também buscar aprender a ortografia correta da escrita de sinais. Isso se dá com exercício, né, e uma certa dedicação. Esses também são alguns exemplos de outras formas de setas que representam o plano da parede, né? E que também são utilizadas com setas duplas. Que tal? Vamos tentar agora escrever alguns desses sinais? Vamos parar para pensar. Antes de começarmos a escrita, como é feita a sinalização do sinal mais? O sinal mais ele é sinalizado dessa forma. Então, vamos no passo a passo de como é feita a escrita desse sinal. Quais as configurações de mão necessárias para a escrita desse sinal? Tanto a mão esquerda quanto a mão direita tem a forma em B, que é essa forma. As duas estão no espaço neutro e no plano chão. A mão esquerda é a de apoio e a direita, a predominante, é aquela que é ativa, que pratica o sinal. Então, como nós vimos na sinalização aqui, o movimento feito pela mão direita é para baixo e depois para cima. Então, usaremos uma seta dupla e com a ponta preta, por se tratar da mão direita. Então, vamos ver como ficará essa escrita?
toda preenchida. Aqui nós temos a mão direita, também que eu consigo visualizar somente o dorso da mão, certo? Nós temos essa pequena separação aqui por ser feita no plano chão, entre punho e dedos, mas o dorso da mão permanece todo preenchido. E a seta utilizada será mais ou menos assim. Ao final dela, teremos a ponta preta, por se tratar de um sinal feito com a mão direita, certo? Então, assim fica a escrita do sinal mais. Então, perceberam que para conseguirmos fazer uma escrita eficaz dos sinais, nós temos também que conseguir fazer a descrição dele em questão de parâmetros, de estruturas internas, de como é feito. Vamos lá em outro exemplo para vocês entenderem melhor. No caso aqui do sinal quadro, essa é a forma de sinalizar a palavra quadro. As duas mãos de forma espelhadas, com as configurações de mão em 1. Na perspectiva do sinalizador, nós podemos ver o dorso da mão, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, e as duas mãos são ativas na construção desse sinal. Então, usaremos uma seta dupla com a ponta branca, uma das setas com a ponta branca e uma outra seta dupla com a ponta preta. E então, faremos o desenho, né, desse quadrado através dessas setas. Vamos lá? Aqui está a configuração em 1, da mão esquerda, preenchida. Aqui temos a configuração também em 1, da mão direita, também toda preenchida, porque eu consigo visualizar somente o dorso da mão. E aqui, a minha seta fica meio que em forma de quadrado, porque eu construo no ar a forma desse quadrado. Essa da mão direita aqui será toda preenchida. E a da mão direita ficará em branco, certo? E nós temos um pequeno contato entre as duas aqui em cima. Então, assim, fica a escrita desse sinal quadro. Agora, esses dois últimos sinais, que é o da letra Z e o do Brasil, eu vou deixar que vocês pensem em um minutinho como ficaria a escrita desses sinais. Mas antes de buscar fazer essa escrita, pensem aí como vocês, qual a configuração de mão, qual a mão irá utilizar para a escrita desses sinais, né? Então, a partir disso, vocês farão essa escrita. Então, 2 minutinhos e nós voltamos. André, 2 minutos, por favor. E aí, conseguiram escrever? Então, fica dessa forma a escrita. Ficará dessa forma a escrita do Z e de Brasil. Muito fácil, não foi mesmo? Então, para fazermos a escrita no plano chão, seguimos a mesma linha de pensamento que nós fizemos para o plano parede. Anterior à escrita de sinais, você deve procurar pensar estruturalmente qual seria a forma ortográfica correta, né, desse sinal.
A escrita de sinais possui 6 símbolos de contato, que são eles o contato de tocar. Esse símbolo de contato é escrito com um asterisco e significa que a mão toca suavemente alguma parte do corpo. Aqui, por exemplo, nesse sinal de pai, ao toque da mão 2 vezes, um pouquinho aqui acima da boca. Como vocês podem perceber. Então, o asterisco, ele representa o sinal de tocar em língua de sinais, na escrita de sinais. Temos ainda um segundo contato, que é o de escovar. Esse contato é representado com um círculo e no centro um ponto, um pontinho preto. A mão com esse contato arrasta-se levemente sobre uma superfície e depois se separa. Nesse sinal aqui, de entrar, por exemplo, a mão direita se arrasta sobre a esquerda, mas assim que termina a construção do sinal, a mão direita se afasta da esquerda. Então, é um movimento muito suave e que essas duas mãos configuradas não permanecem juntas depois. Esse aqui é o sinal de contato de esfregar. Este símbolo é escrito num formato aspiral. Quando o símbolo de contato esfregar é associado a uma seta, ele esfrega em uma linha reta, como está no sinal aqui de bravo, né? Nós podemos perceber que temos setas direcionando, que é para cima e para baixo. Então, é em linha reta e esse sinal permanece no ponto de contato dele. Diferente do que é feito, por exemplo, no sinal de conversar, que é esse o sinal de conversar aqui. Percebam, o movimento é circular, né? É um movimento de esfregar circular, mas nos dois casos faz permanecer na superfície. É um contato que ele é feito e esse sinal é construído ele permanecendo na superfície. Nós temos ainda, então, o contato de bater. O contato de bater é escrito com 2 linhas cruzadas, né? Como alguns dizem, o jogo da velha. E significa que uma mão bate com força na superfície, como é feito mesmo no sinal de bater. Nós percebemos aqui, temos a configuração de mão, né, em B, com palma para cima, e essa configuração de mão em A, ele exerce poder sobre essa mão com um contato forte, é realmente um contato um pouco mais brusco, né, de bater mesmo nessa superfície. Nós temos ainda também o contato de entre. Esse contato é definido com um asterisco entre 2 barras. E significa que houve um toque entre 2 partes do corpo que passam uma pela outra. Geralmente, esse contato entre dedos. Por exemplo, nesse sinal aqui de voltar, né, percebemos que esse contato é feito dentro dessa forma da mão aqui, ó. Ele irá combinar, ele irá parar aqui. E esse último é o contato de pegar. Esse contato é descrito com o sinal de adição e significa que a mão pega, de fato segura em uma parte do corpo ou da roupa. Nesse sinal aqui, por exemplo, o sinal de maravilhoso,
ele segura, ele pega, ele toca, não simplesmente toca ou faz algum movimento na orelha, ele de fato segura a orelha para a execução do sinal. Como também é feito nesse sinal aqui, por exemplo, esse sinal de voluntário, que se toca, né, que se segura a parte da blusa. Então, nós utilizamos esse sinal de pegar. Esses são os sinais de contato utilizados na escrita de sinais. Vamos agora tentar fazer a leitura da grafia de alguns sinais, né, que utilizam esses pontos de contato aqui. Então, vocês terão aí mais 2 minutinhos para buscar fazer a leitura desses sinais. Ah, Maria. E aí, pessoal? Acertaram todos os sinais? Estou gostando de ver, muito bem. Vocês já estão ficando craques na escrita de sinais. É como eu havia dito na nossa primeira aula. Aquela ideia que a escrita de sinais é difícil, que seu aprendizado é demorado, né? Todas essas ideias que muitas vezes nós temos, nós percebemos que à medida que vamos tendo contato com essa escrita e vamos exercitando, percebemos que é um processo normal de aquisição de escrita que temos também em outras línguas. Então, basta tirarmos essa ideia, desmistificarmos isso, que é difícil, e buscar mesmo, praticar, exercitar a escrita de sinais, que nós iremos perceber que ela é muito mais simples do que nos parece. Às vezes, existem sinais que são bem parecidos, e nesses casos, precisa-se colocar mais detalhes para não se confundir a grafia. Aqui a diferença dos sinais se dá principalmente pelas expressões não manuais. Na escrita de sinais, é possível se registrar também esses detalhes e evitar, de certa forma, polissemia, né, para que não tenhamos confusão. No caso aqui de gelo, frio e muito frio, em gelo e em frio, a configuração de mão, o ponto de contato é o mesmo, mas a intensidade, essa expressão não manual que é feita aqui no rostinho, né? Nós conseguimos perceber a diferença entre um sinal e outro. E aqui mais ainda, quando é muito frio, além do demonstrar ranger de dentes aqui de muito frio, né, essa expressão toda fechada, nós temos mais ainda esse sinal que irá representar o tremular, né? Onde nós fazemos aquele movimento mesmo, onde, de ombro, de braço, fazendo a sensação de muito frio. Então, dentro da escrita de sinais também nós conseguimos descrever esses detalhes de diferenças de significados. Algo importante a se observar também na escrita de sinais é o sentido da mão em relação ao plano. Há sinais que, embora fonologicamente possam ser executados por qualquer uma das mãos, a representação será escrita necessariamente com a mão direita ou com a mão esquerda, devido à posição dos dedos. O sinal certo, por exemplo, pode ser escrito com a esquerda ou com a direita, mas mostrará os dedos posicionados conforme a mão que for usada no enunciado. Então, pessoal, como nós falamos no início aqui, o sinal é descrito conforme a perspectiva do sinalizador. Esse sinal certo, ele pode ser
escrito com as duas mãos, mas a diferença se dará aqui, na forma, né, na posição que esses dedos irão tomar na escrita. Por quê? Se vocês observarem, quando você faz a escrita, quando você faz a sinalização do sinal certo com a mão direita ou com a mão esquerda, ela tomará essas formas do dedo aqui. Então, a nossa leitura, na realidade, a escrita pode ser feita com as duas mãos, mas a nossa leitura, nós deveremos conseguir definir se ela foi feita com a mão esquerda ou com a mão direita, né? Além de sabermos também que nós temos as setas aqui que nos indicam qual mão que foi descrito ou escrito esse sinal. Quando se tem um signo perto dos olhos, escrevemos 2 pequenos semicírculos para representar os olhos, como nós temos aqui nessa escrita. E esse símbolo de contato se coloca perto do lado respectivo onde se deseja escrever o sinal. Por exemplo, nesses 2 sinais aqui, por exemplo, quando eu quero escrever o sinal de olhos, que é o contato logo abaixo, né, aos olhos mesmo. Então, o meu ponto de contato, ele é colocado justamente o mais próximo possível a esses olhos ali, que é representado por esses semicírculos, tá? E da mesma forma também que é descrito ou escrito no sinal V. Aqui foi necessário colocar somente um semicírculo representando um olho, porque o sinal V, ele parte unicamente de um dos olhos. Ele não é feito utilizando, né, como ponto de articulação partindo dos 2 olhos, mas somente em um dos olhos. Por isso a escrita e o ponto de contato é feito próximo ao único olho. Quando o sinal toca, o nariz também, escrevemos uma linha vertical, como vocês podem perceber que foi feito aqui nessa escrita. Essa linha vertical, ela representa, então, o nariz, e que esse ponto de contato deve ser feito próximo ou mesmo no nariz. Como é feito aqui. O ponto de contato de tocar foi feito diretamente no nariz, né? Essa linha vertical que nós colocamos. Então, pessoal, relembrando, a escrita de sinais deve ser feita na perspectiva do sinalizador, tendo 2 planos, que é o da parede e o plano chão. O plano da parede é representado por uma seta dupla e o plano chão será por uma seta simples. Percebemos a diferença da mão esquerda e da direita pelo preenchimento da seta. À esquerda, a seta é branca e à direita, seta preta. Para evitarmos dúvidas ou polissemias na escrita de sinais, ainda temos 6 pontos de contato, que são contato de tocar, de esfregar, o de entre, né, que é feito entre dedos ou em uma configuração de mão, de escovar, bater e o sinal de contato de pegar. Esses são os 6 pontos de contato que nós temos na escrita da língua de sinais. Como já foi dito, há vários benefícios em se aprender uma escrita de sinais. Dentre eles, ela possibilita ao surdo escrever em sua língua materna, inclusive literaturas, fazer anotações no meio de uma aula ou durante uma palestra, bilhetes no dia a dia, envio de e-mails, enfim, inúmeras possibilidades dos surdos escreverem em sua própria língua. A escrita de sinais também contribui muito para o aprendizado da Libras,
né, das línguas de sinais de forma geral. Porque é uma forma de memorizar muito mais rápido do que como o sinal é feito. Né? É uma forma que nós temos de memorizar muito mais rápido como esse sinal é feito. Ao invés de ficarmos escrevendo no português, mão para cima, mão para baixo, ou uma forma de mão que lembre alguma coisa, a escrita de sinais se torna mais eficaz nesses momentos de aprendizados. Ela também auxilia o tradutor-intérprete em sua prática no seu dia a dia. Quer seja na tradução de um texto da língua portuguesa para a língua de sinais, quer seja também na construção de glossários, troca de sinais, interação de um intérprete com o outro, compartilhar conhecimentos, compartilhar sinais aprendidos. Há inúmeras possibilidades para o uso da escrita de sinais pelo tradutor-intérprete. Nós vimos que são muitas as utilidades e importância da escrita de sinais. E hoje nós estudamos o introdutório dessa escrita. Espero que através do que foi ensinado aqui, você seja motivado a pesquisar e aprender mais sobre essa escrita. Lembrando que para a aquisição de uma escrita fluente e eficaz, é necessário tempo, estudo e dedicação. Então, vamos colocar um pouco em prática do que aprendemos hoje? Este é o alfabeto em escrita de sinais. A minha proposta nesse momento é que vocês farão a escrita de todo o alfabeto e farão também a escrita do seu primeiro nome em escrita de sinais e, posteriormente, vocês também farão a escrita do seu sinal. Lembra que essa proposta foi feita na aula passada? Hoje vocês já têm o conhecimento básico aqui dos sinais principais, dos pontos de contato, da escrita de sinais, e já é possível, então, nós fazermos essa escrita. Então, lembrando, para escrever todo o alfabeto, posteriormente o seu nome, né, com as letras do alfabeto e também a escrita do seu sinal. Deixarei vocês com essa atividade e logo, logo estaremos juntos novamente nos estudos da unidade 4. Então, boa semana e ótimos estudos para vocês.